Queridos, que a graça e o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida neste momento. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los com a unção do Senhor sobre cada um. E nós iniciaremos o nosso devocional Momentos com Deus cantando um cântico do irmão Lázaro. Cantemos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar fora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Glória a Deus! Hoje nós estaremos meditando sobre o texto 4, do capítulo 4 do segundo livro de Reis, que traz algumas histórias. Entretanto, nós narraremos aqui um fato importante, que foi o encontro do profeta Eliseu com a mulher, a Sunamita. Não fala nem o nome dela, simplesmente a Sunamita. Essa mulher hospedava o profeta, e um dia o profeta profetizou sobre ela um filho, e ela não tinha filho, e na cultura deles o filho era muito importante. Tempos depois, o profeta abordado por ela com uma grave notícia, é que o filho que o profeta havia profetizado, que Deus havia dado a ela, havia falecido. Esse texto nos sugere o seguinte tema: enfrentando as adversidades da vida. Embora seja um tema muito conhecido de todos, mas é um tema que tem perseguido a muitos, dos mais antigos até os atuais. Enfrentando as adversidades da vida. Nesse capítulo 4 que nós lemos aqui, que vem até o verso 37, narra a história da Sunamita encontrando a Eliseu. E Eliseu nos ensina como devemos lidar com as adversidades da vida, que nós enfrentamos a cada dia do mais variados níveis possíveis. Alguns anos antes, o profeta prometera a Sunamita um filho, e ela teve o filho. Tempos depois, o filho faleceu, e a mulher foi ter com o profeta novamente, agora para reivindicar o que havia sido tirado dela. Veja, amados, que a maneira simples como Eliseu tratou este problema nos ensina lições preciosas. A primeira lição: o crente em Jesus também passa por crises. Aqui o verso 27 trata desse assunto. Eliseu foi pego de surpresa com a fatalidade. Deus lhe havia encobrido o fato.
Deus sempre mostrava ao profeta as coisas que iam acontecer, e desta vez não aconteceu, e ele se surpreende com a chegada da mulher. Repetidamente, o profeta foi obrigado a lidar com um grave problema. A mãe, em desespero, questiona a promessa que o mesmo profeta lhe fizera acerca do menino, tempos antes. Isso nos ensina que, como crentes, estamos sujeitos às tempestades, às adversidades da vida. Todos nós passamos por isto, embora aquilo que nós conseguimos através da fé, da oração ou de outros recursos, tudo pode ocorrer bem e alguma coisa pode não dar tão certo como nós imaginamos. No entanto, nunca devemos esquecer que Deus tem propósito nas nossas adversidades. Nada vem de graça ou vem por acaso. Tudo tem um ensinamento de Deus, como Paulo ensina aos Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem. Segundo, na crise, aprendemos a orar e a confiar em Deus. Às vezes não somos tão dados à oração e não falamos muito em Deus. Mas quando as coisas dificultam, as coisas apertam, então logo nós voltamos a essa prática da oração e a busca da presença de Deus. O grave problema que tinha a resolver não desesperou ali o profeta. Ao contrário, ele orou e perseverou em buscar no Senhor uma solução. E a solução que ele queria que o menino revivesse. No texto vem alguns detalhes da história, como ele praticou, como ele agiu, e o menino, milagrosamente, voltou a viver. Então, isso aconteceu. A palavra de Deus nos instrui a agir assim. Em Mateus 7, verso 7, o Senhor Jesus nos ensina que devemos pedir, buscar e bater. Pedir é o primeiro momento. Buscar é quando a coisa começa a apertar. E bater na porta é quando a coisa entra em desespero. E assim aconteceu com a mulher. Ela foi e Deus ali o atendeu. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, da seguinte forma: não andeis ansiosos, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração. Então, se passamos por problemas, por dificuldades, angústias, frustração, então, queridos, busquemos a presença de Deus em oração, e Deus é aquele que cuida de nós. Deus tem um propósito de nos ensinar grandes lições de vida através das adversidades que enfrentamos. Outro propósito de Deus é nos ensinar também a confiar nele em meio às grandes adversidades. Porque quando nós entramos nessas dificuldades, às vezes nós buscamos saída em tudo quanto é coisa e não achamos. Então, Deus é aquele a quem devemos buscar. Terceiro e último, a vitória do crente está no poder de Deus. O menino reviveu, às custas da oração persistente do profeta Eliseu. E, em consequência, o fato tem sido narrado como demonstração do poder de Deus. Não que o poder fosse do profeta, mas que o poder estava em Deus. Em 2 Reis 8, encontramos também o servo de Eliseu sendo chamado à presença do rei de Israel para narrar os feitos do profeta após 7 anos deste ocorrido. Então vejamos que tudo isso, essa história, que Geazi contou ao rei, lhe causou profunda impressão. Como Deus age em favor do seu povo em meio a tudo aquilo que nós enfrentamos. Da mesma forma, amados, nossas vitórias
sobre as adversidades serve de testemunho para a glória de nosso Deus. E devemos fazer isto. Em meio às crises do dia a dia, a maneira correta de lidar com esses problemas é a oração persistente, confiando no Senhor. Além da edificação espiritual com a qual sairemos das crises, a nossa vitória vai testemunhar o poder de Deus para todos aqueles que nós encontrarmos. Que Deus nos abençoe e que a sua presença nos faça ser vitoriosos. Oremos. Deus bendito, em nome de Jesus, aqui estamos nós, buscando a tua presença em meio às crises desta vida, em meio às adversidades. E na certeza, Pai, de que o Senhor atenderá os nossos pedidos, a nossa oração. Nós te agradecemos porque toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E aqui fica o nosso beijo, também o nosso aperto de mão e o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora trará também aqui a sua saudação. Um beijo a todos, uma excelente noite na presença do nosso Deus. Glória a Deus. E até o próximo encontro amanhã, às 20 horas, no Facebook. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.